Bom dia, tudo bom? Meu nome é João Gabriel da Silva, eu faço educação física na FAM e eu estou aqui hoje para apresentar a minha prática profissional. O tema que eu escolhi foi o treinamento esportivo aplicado ao TAF. Devido ao grande aumento de clubes, de cursos preparatórios para concursos públicos, agregado a eles, criaram também alguns clubes para treinamentos para TAF, né? E como um preparador físico de uma equipe profissional para o TAF, é fundamental que os atletas compreendam os métodos de treino e suas influências no desempenho. Nessa apresentação, exploraremos os princípios do treinamento esportivo e suas aplicações nas provas clássicas do TAF, como as corridas de 12 metros, 12 metros não, perdão, 12 minutos, flexões de braço, abdominais e barra fixa. Mas para a gente iniciar falando sobre essas provas, antes disso eu gostaria de falar sobre alguns princípios, para que a gente entenda a realidade de cada aluno e consiga aplicar um treino específico para cada um. O primeiro princípio que eu gostaria de falar era o princípio da individualidade biológica. Cada atleta ele responde de uma forma única ao treino, influenciado por idade, genética, composição corporal e estilo de vida. No TAF, isso significa que alguns se destacam na corrida, outros na barra fixa, conforme o tipo de fibra muscular predominante. Aqui a gente também tem que levar em consideração a idade. Muita gente é nova que presta concurso, outros já são um pouco mais avançados de idade. A genética, alguns são mais propícios a ser um pouco mais gordinhos, outros são mais magros. A composição corporal, alguns também, como eu falei, têm um tempo ali já de academia, então tem uma composição corporal um pouco mais voltada a ser musculoso, e isso pesa, querendo ou não, na corrida. E um estilo de vida. Quando a gente vai montar um treino específico de corrida para barra fixa, flexão, a gente tem que ver todos esses fatores. Eu não posso colocar uma pessoa que pesa 90, 100 quilos para correr uma prova para fazer 3 km em 12 minutos. Talvez ele consiga, mas talvez nem tanto. Vai depender da genética e do seu estilo de vida. Também gostaria de falar um pouco sobre adaptação biológica. O corpo ele melhora seu desempenho ao receber estímulos progressivos e constantes. Sem treino contínuo, ocorre regressão. Para o TAF, a progressão é essencial para o aumento da resistência e força. Aqui a gente sabe muito bem que o nosso corpo é uma máquina. Ele se adapta a qualquer situação ou ele se molda de acordo com a forma que você usa. Então, se você pegar um atleta que já está aí há anos treinando e botar para uma pessoa que está iniciando e botar para correr contra uma pessoa que está iniciando agora, logicamente, a pessoa que está iniciando agora vai estar em desvantagem, porque ele não tem um corpo adaptado para aquele estilo de vida. Também gostaria de falar sobre o princípio da especificidade. O treino deve focar nas capacidades que se desejam melhorar, como a corrida para resistência e força para a barra fixa. Aqui a gente vê algo que é bastante importante. Cada aluno ele vai querer um treino específico. Às vezes ele vai falar para você, para nós, ou a gente que vai ter que descobrir. Isso através de pesquisa, anamnese, descobrindo quais os pontos fracos dele na corrida, na barra, na flexão. Se a gente sabe que aquele aluno já é experiente, corre todo dia, tem uma velocidade boa, tem uma resistência boa, então o nosso treino vai ser focado nisso, vai ser focado em força. A gente vai focar um pouco mais nas barras fixas, flexão, porque talvez ele tenha um déficit em relação a isso. Gostaria também de falar sobre a variabilidade, o princípio da variabilidade. Variar os estímulos, ele evita a estagnação e lesões. Para esse setor específico de TAF é muito importante, porque você se lesionar faltando uma semana para fazer o TAF acaba com o seu esforço que você fez, tanto de estudar quanto de treinar. Então é importante mudar os estímulos e fazer o que está no tópico 3 aqui, né, que é a progressão de carga. Você pode tanto aumentar o volume ou a intensidade, ou os dois, e fica nessa alternância.
Ter uma variabilidade de estímulos ali para o seu músculo, isso evita com que ele se sobrecarregue e acabe se lesionando. E fazendo com que você até que se recupere melhor, faça com que você ganhe mais resistência, mais velocidade. E é isso que eu vou falar agora sobre o princípio da compensação, que é o quê? O corpo ele precisa de descanso. Ele é uma máquina, mas ele precisa de um descanso. Então, se você colocar para um atleta correr todo santo dia 10, 15 km, vai chegar um momento que ele vai se lesionar, vai ficar muito cansado, não vai conseguir dar o seu 10%, seu 100%. Então, é importante ter um descanso. E para que o aluno não se sinta muitas das vezes que não está evoluindo, põe um descanso ativo, que é uma caminhada, que é muito importante. Você mantém o seu gasto calórico, você mantém você está ali suando, que é o que é mais importante para os alunos, que eles pensam que precisam suar para estar se esforçando. Você já vai trabalhando nisso neles e, e pode ir intercalando entre os treinos intensos com a recuperação ativa, para você conseguir chegar e a cada treino o aluno conseguir dar o seu 100%. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de fibras musculares. Existem dois tipos de fibras. O tipo 1, que elas são lentas, resistentes, são predominantes nas corridas de longa durações, corridas de 5, 10, 15, 21, 42 km, as maratonas, né? Elas são as mais predominantes, né? E as do tipo 2, o tipo A e o B, né? Elas são rápidas e usadas em esforços intensos, como os barra fixas e flexões. Também aqui a gente pode falar sobre um pouco também sobre os 100 metros rasos, que elas também são bastante usadas. E agora eu gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre a corrida de 12 minutos. A corrida de 12 minutos, ela é um início, tem um início do teste ali que predomina o metabolismo aeróbico, utilizando o glicogênio muscular como principal fonte de energia para sustentar o ritmo no início da corrida. Ninguém começa dando aquele tiro de 100 metros rasos e depois morre o restante da corrida. Você começa num ritmo confortável, que é para você ir conseguindo aumentando a velocidade aos poucos. E durante a corrida, o seu corpo ele vai, o corpo aumenta progressivamente a utilização dos ácidos graxos para a produção de energia aeróbica, otimizando a resistência muscular e atrasando a fadiga durante o teste. E há um aumento na produção de lácteo devido à maior demanda energética anaeróbica, o que provoca a acidose muscular e fadiga, limitando o desempenho final. Então a gente tem que trabalhar tudo isso numa corrida de 12 minutos. E eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de treinos de corrida para o TAF, né? Eu separei aqui quatro tipos de treinos, que é para você preparar o aluno durante o, a preparação do TAF, certo? Separei aqui o HIIT, que é um dos mais famosos hoje em dia, né? Ele alterna entre esforços máximos e períodos curtos de descanso, intensificando o condicionamento cardiovascular e aumentando o consumo máximo de oxigênio, o VO2 max. Esse método eleva a capacidade da queima de gordura e melhora a resistência anaeróbica, ideal para preparar o corpo para demandas intermitentes do TAF, que é muito importante porque você vai aumentar, como já foi falado aqui, o seu condicionamento cardiovascular. Você vai conseguir chegar no seu limite várias e várias vezes. E o mais importante, o seu metabolismo vai ficar muito acelerado, vai estar sempre acelerado. Temos o treino aqui também, o fartlek, né, caracterizado pela variação livre e contínua dos ritmos durante a corrida. Aqui é muito bacana porque você consegue brincar durante a corrida. Você consegue, durante 2, 3 minutos, dar um tiro mais intenso. Durante 5 minutos você dá uma corrida moderada. E combinar momentos de alta. Esse treino ele combina momentos de alta intensidade com outros de recuperação ativa,
onde você não para de correr, você permanece correndo. Você pode descansar fazendo uma corrida mais leve ou moderada, bom que você não para. Tá? Essa diversidade, essa diversidade estimula simultaneamente os sistemas aeróbicos e anaeróbicos, promovendo a adaptação física e preparando o atleta para as variações de esforço durante o TAF. Que é bom porque, às vezes, nos últimos minutos, a gente precisa dar aquele tiro para a gente conseguir chegar na nossa meta do TAF. E aqui a gente treinando isso, a gente já vai estar se adaptando ao, ao estilo, porque você consegue arranjar força durante a corrida. E você já vai estar acostumado a isso. Também tem o treino de resistência aeróbica, que consiste em uma corrida contínua de intensidade moderada. Aqui você é o famoso corridão, né? Você coloca ali para correr 5 km, não necessariamente você precisa ser em alta intensidade, você pode correr ali num ritmo moderado. E aqui a gente foca na construção da base aeróbica e na eficiência do sistema cardiovascular. Esse treino promove a melhora de capacidade pulmonar e aumenta a resistência muscular, fundamental para sustentar o desempenho em provas de longa duração do TAF. E temos o treino limiar, baseado em tiros curtos de alta intensidade e treinos realizados próximo ao limiar aeróbico. Esse método visa aprimorar a economia da corrida e a tolerância à fadiga provocada pelo acúmulo de lacto. É essencial para desenvolver a explosão e manter o esforço máximo durante o TAF. Agora eu vou falar um pouco sobre os outros exercícios, né? Mas eu não vou me aprofundar tanto porque o meu principal exercício que eu gostaria de me aprofundar foi o da corrida. Mas aqui a gente vai trabalhar um pouco também. Flexão de braço, ele trabalha os músculos do peitorais, deltoide e tríceps, testando resistência muscular localizada. Relaciona-se à estabilidade do cóccix e o controle respiratório. Aqui algumas bancas elas cobram em média de 7 a 12 repetições. Então a gente tem que lembrar também que a execução importa. Então a gente tem que treinar principalmente os músculos estabilizadores. A gente também vou falar um pouco sobre o abdominal, que quando a gente faz abdominal, ele fortalece o core, ele é essencial para estabilizar a coluna e melhorar a eficiência nos exercícios. Aqui também é muito importante para a corrida, porque o, o abdômen, os músculos do core, eles são fundamentais para manter uma estabilidade na corrida, para que a gente consiga ter uma boa resistência também. E a barra fixa, que é um exercício que muita gente tem dificuldade. É um, aqui sim é um exercício que você tem que buscar mais força, porque os músculos da dorsal muitas vezes não são muito fortalecidos quanto do peitoral, perna. Então, quando a gente faz a barra fixa, ela recruta fibras rápidas, exigindo força dos membros superiores e core, ligando a força relativa. E para conclusão, a gente tem que treinar com propósito e ciência. A preparação física para o TAF deve respeitar os princípios do treinamento esportivo, unindo fisiologia, biologia e estratégias práticas. Compreender os exercícios, fibras musculares, fontes energéticas e métodos de treino maximizam o desempenho e a aprovação dos atletas. Treinar com ciência e propósito é o caminho para a excelência física e sucesso no TAF. Quando a gente treina com um objetivo, a gente consegue moldar um treino e um aluno a partir dali. E gostaria de terminar desejando um bom dia a todos. Essa foi a minha apresentação.